amigos que nos sintonizam aqui no canal do YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal que nos acompanha no Comunicons News também, muito obrigado pelos acessos e também pela sintonia de vocês. Começamos esse Comunicons News convidando para você conhecer a Conscienciologia. O que é esta ciência? Quinzenalmente, o CAEC promove cursos onde são apresentados os conceitos básicos da Conscienciologia e também práticas energéticas, além de promover uma apresentação sobre o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Você que ainda não conhece essa ciência, venha a Foz do Iguaçu, visite e descubra a oportunidade de autopesquisa. Inúmeras oportunidades, para falar a verdade, que estão disponíveis na instituição. O próximo curso acontece nos dias 9 e também 23 de novembro. E informações você pode ligar para o CAEC. Código de área 045 3525 2652. Comunicons News recebe com muito prazer, estreando uma nova fase numa parceria com o IPC, nossa colega Ana Luísa. Ana Luísa, bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui novamente. Você prometeu e agora a gente vai falar bastante, principalmente o pessoal que nos acessa pela primeira vez, que não tem um conhecimento aprofundado da Conscienciologia, ou que procura também saber sobre fenômenos, né? Que muitas vezes o pessoal apenas interpreta ou vê como fenômeno, né? E a ideia da gente é explicar um pouquinho isso. Sim. O que é fenômeno? Para nós começar, então. Bom, é um dos principais assuntos que a gente estuda na Conscienciologia e na Projeciologia, que é o fenômeno parapsíquico. Então, o fenômeno parapsíquico, geralmente, ele se refere a um conjunto de ocorrências que acontecem no universo pessoal ou podem envolver também outras pessoas e que se desencadeia a partir das energias, de um corpo energético, de um veículo de manifestação que nós falamos, que é muito mais sutil. Então, a gente usa no fenômeno parapsíquico essas habilidades não físicas de manifestação. E esse fenômeno é quando a gente está com essas energias um fenômeno parapsíquico acontece quando nós estamos com essas energias um pouco mais soltas, e aí nós podemos experimentar uma série de ocorrências que se referem a realidades não físicas, que a gente diz. Geralmente existem fenômenos parapsíquicos em que as pessoas podem deixar o corpo físico, ou soma, e sair num experimento extracorpóreo e ter uma série de vivências. Existem fenômenos em que nós podemos estar no estado de vigília, como nós estamos aqui agora, e a pessoa, por exemplo, lembrar do passado, ter um vislumbre do que vai acontecer no futuro, na premonição, que a gente chama, ou pré-cognição. Então, o fenômeno geralmente se refere a essa aplicação das nossas energias, e ele tem uma classificação básica. Ele pode ser anímico, quer dizer, ele está mais relacionado ao nosso universo íntimo, e desencadeado pela nossa vontade, ou ele pode ser também parapsíquico, quando ele se refere a uma condição em que há uma interferência de outras pessoas, consciências extrafísicas, que podem nos ajudar nessa ocorrência também, nesse tipo de vislumbre, nesse tipo de parapercepção que a gente chama. Para nós começarmos a falar, são vários fenômenos, mas vamos falar da projeção. Sim. O que é projeção? A projeção lúcida é o fenômeno em que a pessoa temporariamente deixa o corpo humano, o corpo físico, e vai utilizar um outro corpo mais sutil, pode ser o corpo das emoções, que a gente chama psicossoma, ou o corpo mental, mental-soma, por meio das próprias energias da pessoa, que ficam um pouco mais soltas. E nesse fenômeno a gente preserva a nossa capacidade de atenção, de memória, de raciocínio crítico, de lucidez. E a pessoa, durante essa ocorrência, vislumbra, vivencia uma série de outros fatos, de outras realidades, pode encontrar pessoas, inclusive pessoas que já dessomaram ou já descartaram o corpo humano, já morreram, né, na linguagem mais comum, mais coloquial, e depois a pessoa retorna ao corpo e muitas vezes se lembra do que aconteceu, podendo inclusive relatar para outras pessoas, né, quais foram as ocorrências parapsíquicas. Então a projeção lúcida, ou a projeção, essa saída do corpo, né, com lucidez, é um fenômeno que é muito importante para que nós nos reeduquemos em relação à morte. Né? A projeção lúcida é um treino para a morte biológica, para o descarte do corpo físico, e a pessoa percebe por meio desse fenômeno que continua a existir, a pensar, a raciocinar, além da vida humana, né, do que ela tinha capacidade aqui. Ela vê que não é o fim, né, a morte humana. Diferença entre sonho e projeção? O sonho é uma ocorrência adstrita ao cérebro físico. Então, o sonho é uma ocorrência onírica
em que nós estamos, tem uma série de hipóteses dentro da psicologia, da medicina, para explicar a ocorrência do sonho, e algumas delas se referem a uma organização, uma tentativa do nosso cérebro de organizar todos os estímulos, as vivências que nós tivemos no estado de vigília. Mas para nós o mais sério, o mais importante é que, independente da hipótese explicativa do sonho, ele é uma ocorrência do cérebro humano. Ele não tem uma relação com esse fenômeno extracorpóreo. E muitas vezes as pessoas confundem esse fenômeno da projeção lúcida da saída do corpo com a ocorrência do sonho. Elas acham que é a mesma coisa, que a pessoa estava sonhando, mas de uma forma muito lógica, muito clara. Que era tudo tão real tudo no muito sonho, real. o pessoal fala, esses sonhos é interessante nós desconfiarmos se eles não se tratavam de fato de projeções lúcidas, de experiências extracorpóreas, em que nós de fato deixamos o corpo físico e vivenciamos uma realidade mais sutil, mas nem por isso não real, né? Uma realidade que é não física, mas que existe. A gente pode comprovar. Saída do corpo. Isso é projeção. E quando se fala em EQM? EQM, a experiência de quase morte, é quando a pessoa tem uma projeção, uma saída do corpo, e nessa projeção, geralmente ela acontece em momentos críticos de vida, em que a pessoa tem, por exemplo, está com o corpo físico injuriado, por exemplo, ela teve um acidente, está numa cirurgia, em alguma condição que de fato ela corre o risco de romper o vínculo energético da consciência, do ser, do ego, da personalidade com o corpo humano. Eu trouxe um exemplo, se você me permite, de EQM, que foi vivenciada por um médico estadunidense, que é o George Rich, e ele escreveu esse livro, Voltar do Amanhã. E nesse livro ele relata exatamente isso. Quando ele estava na casa dos 20 anos de idade, ele serviu o exército como médico e ele teve uma experiência de quase morte no hospital, porque ele estava em guerra, né, na época, lutando. Esse livro é bastante antigo. Bastante antigo. E aí ele passou por um problema, né, físico lá, foi internado no hospital e durante essa ocorrência de internação, ele saiu do corpo e observou o seu corpo físico, depois teve até dificuldade em retornar, porque ele não encontrava, tinha muita gente doente ali, era um ambiente mesmo de guerra, né, bem complicado, mas o fato é que ele retornou, esse perigo não existe, às vezes é uma desorientação, né, momentânea, mas ele retornou direitinho para o corpo, por isso que é quase morte, né, a pessoa não morre por isso. E aí ele mudou totalmente a forma de realizar a medicina, a psiquiatria. Então esse tipo de experiência de quase morte, ela é mais crítica, geralmente quando a pessoa leva uma espécie de puxão de orelha em relação às prioridades, né, do que vale realmente na vida humana. Investir, trabalhar, desenvolver, assistir. Né? Esse é um tema antigo, é um livro antigo, esse tema já era debatido. Sim. E é até aprofundado por um médico, né? Você trouxe outro livro também, No Limiar do Mistério da Sobrevivência. Sim, eu trouxe alguns exemplos para mostrar que esse fenômeno é bem universalista. Toda pessoa sai do corpo diariamente. Só você começar a descansar, relaxar um pouco, a pessoa já vai soltar essas energias. Quer ou não, e vai deixar o corpo um fenômeno parafisiológico. A questão é a gente buscar valorizar de fato essa experiência e começar a dominá-la por meio do domínio das energias, para que nós possamos tirar mais proveito disso, para amadurecer e tudo. Esse segundo livro, ele foi escrito por um advogado paulista, que é o professor Hamilton Prado. Ele já é dessomado, ou seja, não está mais entre nós na condição intrafísica, né? Já é consciex, mas é um livro riquíssimo. Ele escreveu na década de 40, 1942 me parece, quando ele começou a refletir sobre uma série de fenômenos parapsíquicos, sobre projeções lúcidas que ele tinha desde muito cedo nessa vida. E é interessante porque ele relata com precisão várias ocorrências relativas a esse fenômeno da projeção lúcida. E tem várias experiências que são críticas, envolvem outras pessoas com quem ele tinha relação nessa época, mas muito bem colocadas, muito bem relatadas, então vale muito a pesquisa, né, desse tipo de fenômeno. E o terceiro livro, né, que eu trouxe esse aqui é uma edição mais antiga, que é de autoria do professor Valdo Vieira, que é médico, pesquisador, lexicógrafo, grande estudioso desse assunto há muito tempo, foi propositor da ciência projeciologia e conscienciologia, e o professor Valdo também selecionou uma série, projetor consciente desde a infância, né, e selecionou uma série de relatos obtidos no ano de 1979, e com esses relatos projetivos ele escreveu esse livro, que foi um dos primeiros na área de projeciologia, né, a ser publicado,
relatando essas experiências. O diferencial muito interessante dessa obra do professor Valdo Vieira é que ele mostra que o fenômeno é natural, parafisiológico, qualquer pessoa pode dominar o tema e desencadear esse fenômeno a partir do seu investimento pessoal, da sua vontade, do seu esforço em fazer isso. Então ele desmistifica muito essa questão do parapsiquismo e desse fenômeno da projeção lúcida por meio dessa obra. Ana, me diz uma coisa, você acompanhando isso, nós podemos observar, porque você trouxe os 3 livros. Antes do professor Valdo propor, inclusive, a projeciologia, conscienciologia, consciência, projeciologia, estudar, havia apenas relatos. E começou a se estudar projeção fora do corpo, realmente, com o cunho científico a partir da entrada no circuito do professor Valdo. Que para o marinheiro de primeira viagem, quando ele, eu já tive isso, ou estou com vontade, estou curioso para fazer um aprofundamento nesse estudo nesse campo, como faz, o que o IPC dispõe? Tá. Então, inicialmente, em termos de estudos, de leitura, o professor Valdo publicou posteriormente um livro, um tratado sobre o assunto, que é o Tratado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Físico, de 1986, que é até hoje a obra de referência mundial nesse assunto. Então ele pode estudar e pesquisar. O IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é a instituição que estuda esses temas, né? Foi fundada também pelo professor Valdo há mais de 25 anos e estuda e oferece uma série de cursos de entrada, cursos introdutórios, teórico-práticos, em que a pessoa, desde o primeiro curso, também já vai trabalhar com as suas energias, já vai testar essas técnicas projetivas, né, ou técnicas para sair do corpo. E a máxima disso tudo, a ideia principal, é para a pessoa buscar, a partir da sua vontade, do seu empenho, a experiência pessoal. Tudo que esses autores relatam, tudo que a gente vai informar também nesse curso, é passível de autoexperimentação. E o mais interessante é que a pessoa busque as comprovações por si. É o princípio da descrença que a gente chama, né? Para a pessoa não acreditar no que os professores estão falando, no que os livros oferecem em termos de ideias, para a pessoa buscar por si as suas próprias experiências. Dá para duvidar à vontade. Dá para duvidar, dá para questionar, né? Debater, é isso que enriquece a questão da ciência, né? Isso. E para o pessoal da CCCI, muitas vezes o pessoal começa a estudar, começa a praticar a projeção lúcida e vai virar voluntário na conscienciologia, mas acaba deixando com que o dia a dia leve embora todas essas impressões. Está na hora de esse pessoal também aí dar um puxão de orelha neles, ver, olha, essa autopesquisa é importante para você mesmo, né? O que a gente acha assim, que é interessante é que às vezes, como a conscienciologia é um campo tão amplo de ideias, né, e a projeciologia também, é muito comum a pessoa se interessar a partir do fenômeno e a partir dali, ao ser apresentada várias outras ideias, às vezes deixa aquele fenômeno parapsíquico um pouco de lado, sem talvez ter se dedicado tanto ao desenvolvimento e ao domínio do processo energético e parapsíquico. Então a projeção lúcida é o fenômeno chave ao lado do estado vibracional, que a gente pode aprofundar num outro programa sobre a questão bioenergética, mas é o fenômeno chave para o descortínio da questão extrafísica, do parapsiquismo. Então, uma técnica que ajuda muito, eu vejo, é, primeiro, a pessoa não pensar que já domina, ou já sabe, ainda tem muito por desenvolver. E uma outra é a leitura, a pessoa fazer a releitura, se for o caso de algumas obras, principalmente projeciologia, para estar em contato com essas técnicas, com essa abordagem dos fenômenos parapsíquicos e começar a pensar mais sobre aquele fenômeno, ou sobre essa ocorrência parapsíquica, para poder priorizar aquilo no seu dia a dia. Então, ao fazer isso, a pessoa utiliza até uma técnica que é descrita no projeciologia, que é a saturação mental projetiva. Então, começa a trabalhar mais com as energias, com a leitura, e a pessoa com isso vai se aproximando mais dos amparadores extrafísicos, das consciências interessadas a nos ajudar a desencadear o parapsiquismo, e pode ter resultados surpreendentes, que às vezes a pessoa tinha esquecido, né? Como é bom a gente ter uma liberdade maior extracorpórea a partir desse fenômeno. É isso que permite uma expansão ideativa nessa dimensão. Sem isso, a tendência é a gente pensar como formiga, né? Como uma condição intrafísica só. Então é muito sério, muito importante a gente estar sempre investindo nessa questão para ampliar a nossa visão, nosso parapsiquismo. E lembrar também que vem aí um congresso... Sim, o IPC vai realizar agora em novembro, nos próximos dias 15 a 17, um congresso de autopesquisologia,
Até agora tem mais de 300 participantes já inscritos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que vários relatos, né, vários trabalhos científicos que vão ser apresentados nesse congresso, eles foram gerados a partir de experiências projetivas, experiências parapsíquicas dos autores, pesquisadores. Quem tiver interesse, né, em se inscrever, em conhecer sobre esse congresso, pode pesquisar no site do IPC, que é o www.ipc.org. Aí tem mais informações e tudo isso. Muito bem. Marcado então, no nosso próximo encontro, vamos discutir mais um fenômeno. Sim, no próximo encontro sim. Obrigada. Obrigado a você, Ana Luísa, e eu encerro lembrando também que tem um curso que vai ser promovido pela Reconsciência, Síndrome do Justiceiro, no próximo dia 3 de novembro. O curso visa promover reflexões e debater sobre julgamentos precipitados, reações exageradas e as distorções cognitivas decorrentes de situações interpretadas como injustas em prol de uma manifestação mais lúcida e sadia. Informações 45, código de área 9993-2000. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicom os Deus.